César, boa tarde, seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Solange, tudo bom? Que alegria poder estar mais uma vez no teu programa. Que alegria você fazer parte, né, do nosso projeto Eu Quero, Eu Posso, e ajudando muitas pessoas, que eu vejo que isso é muito importante, né? As pessoas estão muito sedentas, né? A nossa cabeça tem hora 24 horas vive a 1000, né? Mas hoje nós vamos abordar que tema, César? Solange, eu gostaria de abordar com você e com os amigos que nos acompanham sobre, na verdade, uma realidade que fundamenta um tema, tá? Tem muitas pessoas que se esbarram em obstáculos que a impedem de vir para a terapia psicanalítica, como você falou, que é um agregar qualidade na nossa saúde psíquica e emocional. Por quê? Porque imaginam que a terapia psicanalítica seja simplesmente uma conversa ou um desabafo, tá? E aí o que acontece? A pessoa pensa o quê? Eu vou lá para conversar. Eu vou lá para conversar, eu converso com alguém em casa ou com, enfim, com outra pessoa sem custo, sem precisar sair de casa. Mas na realidade, quando a gente pensa assim, né, psicanalista, psicólogo, a gente pensa assim, eu vou lá para conversar, desabafar, né? Então, na realidade, não é bem isso. Tá, vamos lá. Você usou uma expressão que eu poderia também utilizar. Não é bem isso. Embora, Solange, e para você que nos acompanha, a terapia psicanalítica, ou seja, a psicanálise, sintetizando, tá? Para você entender um pouquinho. Ela é uma ciência que trabalha fundamentada na investigação do inconsciente do paciente, tá? Do sujeito que procura um profissional terapeuta na condição de psicanalista. Sendo assim, a maior ferramenta, a melhor, tá? Ou a ferramenta indispensável na terapia psicanalítica é a fala do paciente, tá? O psicanalista, para que ele possa, então, elaborar todo um processo de investigação do que está no inconsciente do paciente, é claro que o psicanalista, nós precisamos da fala do paciente, tá? Mas, mesmo assim, a psicanálise não é ainda simplesmente uma fala, não é simplesmente uma conversa, ou, né, como nós já falamos aqui, a pessoa imagina, eu vou para a terapia psicanalítica porque eu preciso desabafar com alguém. A terapia psicanalítica não é esse lugar, tá? Ou o inverso, eu não vou porque se for vou lá para desabafar, tem um custo, tem toda aquela mitologia da pessoa desconhecida, também não é isso. Então, respondendo a tua pergunta, o que sim, como eu falei, é preciso que o paciente fale daquilo que está acontecendo, ou seja, o psicanalista, de antemão, ele precisa, tá? Ele precisa que o paciente, ao chegar para o setting analítico, para o início de um processo terapêutico, ele precisa que o paciente fale o sintoma, no mínimo, o sintoma que está intrigando nele, numa inquietação interior, ou seja, o que é que está perturbando esse paciente, o que é que está causando um constrangimento emocional, um transtorno psíquico, assim a psicanálise chama, tá? Então, aí sim, claro que o terapeuta ele vai oferecer todo o espaço de tempo para analisando para o paciente falar das suas inquietações, das suas emoções, daquilo que está intrigando na sua consciência, para que, a partir desta fala, o psicanalista comece então a investigar o que está por detrás dessa fala. Então veja, Solange, como a pergunta que você me fez, nós estamos já chegando em uma conclusão de que não é simplesmente uma conversa, tá? Até porque a fala do paciente
no set analítico, no processo terapêutico, já está proporcionando para ele a cura. Por quê? Tá? Eu vou justificar por 2 fundamentos científicos. Primeiro, tudo aquilo que a gente fala, isso entra na nossa consciência. Nós mandamos uma informação para o nosso consciente de uma forma diferente em relação ao que a situação está nos causando. Ou seja, se tal situação está causando um mal psíquico e emocional em tal sujeito, em tal paciente, e ao falar sobre esse mal, que ainda não é a cura, que ainda não é, né, a solução, mas já está acontecendo algo bom. Por quê? Porque a fala, ela é comprovada cientificamente que a fala é uma pedagogia, é um instrumento pedagógico, que a pessoa remete informações diferentes para a tua consciência em relação a tal assunto, tá? E o segundo aspecto que eu quero utilizar para fundamentar o porquê não é simplesmente uma conversa ou um desabafo do paciente para com o analista. Porque o analista, no caso nós profissionais terapêuticos na área da psicanálise, nós não estamos ali apenas para ouvir o problema do paciente, para ser alguém ali que esteja se passando por uma assembleia onde o paciente possa falar apenas. Não. Nós, terapeutas, no caso psicanalistas, nós estamos nos colocando, ao ouvir o paciente, nós estamos nos colocando diante de uma função que eu chamo, né, que na verdade a psicanálise classifica como que a primeira função do psicanalista se tornar, Solange, olha que interessante isso, um espelho para o paciente, tá? Em outras palavras, quando o paciente está falando, narrando, o psicanalista, ele está se colocando numa posição de espelho, mas um espelho é diferente, um espelho no sentido de mostrar analisando para o paciente o que está por detrás desta fala dele, tá? É claro que aí, tá? Na condição, né, de se tornar um espelho, o psicanalista vai pontuar. O que nós chamamos de pontuar? Ele vai ter algumas expressões em função do material, em função da demanda que o paciente está trazendo ali na análise ou na terapia psicanalítica, tá? Então aí o terapeuta ele vai voltar toda esta fala, mas de uma forma diferente, claro, com técnicas, com mecanismos que o psicanalista possui para ajudar o paciente a enxergar o que está fundamentando a sua fala. Está começando o processo da cura desse paciente, Solange. Porque na realidade, né, a pessoa, ela não pode simplesmente, é claro que ela vai para falar, para desabafar, mas ela também quer ser orientada, né? Exatamente, exatamente. Aí entra um ponto, um aspecto importante, Solange, né, que você está dizendo, que eu quero, né, transmitir para os nossos amigos que nos acompanham no programa de hoje. Existe, tá? Fazendo apenas uma alusão, existem outras frentes terapêuticas que trabalham fundamentada no comportamento do ser humano, por exemplo, TCC e outras frentes terapêuticas que nós temos aí com outros profissionais. Porém, a psicanálise, nós psicanalistas, trabalhamos sim no comportamento do ser humano, mas a partir de dentro, tá? É algo bem interessante. Por quê? Porque antes de o psicanalista ele incentivar, ele favorecer o paciente a determinados comportamentos, a mudança, né, de determinados comportamentos, e aqui tal, porque eu amo, né, a psicanálise, gosto muito, porque antes o terapeuta antes dele mostrar qual comportamento que o paciente deva ter frente aos mais variados assuntos, as mais variadas realidades existentes na sua vida, ele vai mostrar o que está
por detrás disso. O terapeuta ele vai, então nós vamos mostrar para o paciente quais são as situações em que ele viveu no decorrer da sua história que está implicando nesse mal psíquico e emocional que ele está vivendo, para que, Solange, depois, tá? Depois, aí sim, então, a dupla analítica, né? Freud chamava muito assim, a dupla analítica vai juntos encontrar comportamentos diferentes que precisa esse paciente tomar, mas tudo isso fundamentado naquilo que já está dentro dele, que está implicando em um mal psíquico e emocional. Então, para quem não conhece esse tipo de análise, né, tem que procurar, tem que se orientar, porque pode ter certeza que vai ter muita ajuda, né, César? Com certeza, Solange. E você aqui já está me oferecendo uma deixa enorme para poder ajudar você que nos acompanha. Uma das finalidades da psicanálise, da terapia psicanalítica, é levar o paciente a um autoconhecimento, tá? Por exemplo, tem pessoas que vão para o tratamento psicanalítico sem nenhum problema expressivo, sem nenhuma tensão conflituosa expressiva, mas simplesmente para se autoconhecer. Por exemplo, há muitos profissionais, Solange, muitos profissionais que trabalham com o público, que trabalham no relacionamento humano, enfim, advogados, engenheiros, enfim, né? Que precisam se autoconhecer para poder oferecer um relacionamento humano qualificado, adequado. Por quê? Eu penso que você que está conosco aqui nessa tarde no programa conhece muita gente que profissionalmente tem uma qualidade ímpar, uma qualidade incomensurável. Mas quando a pessoa ela abre o relacionamento, ela se abre ao relacionamento, ela tem que se relacionar. Não é difícil perceber que ali se trata de uma pessoa ferida, uma pessoa machucada, uma pessoa que possui patologias, que possui causas dentro dela, aspectos, realidades que machucaram ela. E que essas feridas, essas realidades ainda estão tendo efeito na vida dessa pessoa, impede ela de ter um relacionamento saudável no meio profissional onde ela vive. Tá? Então, por isso que é muito importante a terapia psicanalítica. E César, atendendo aqui em Jaú todos os dias, na parte da manhã, nós sabemos, para quem conhece o César, ele é de Itapuí, mas todas as manhãs você está atendendo o pessoal aqui a manhã toda, César? Eu, 3 vezes na semana, na parte da manhã, eu atendo sim, Solange, tá? Em uma clínica com outros profissionais terapeutas que atendem nos outros períodos, e eu atendo na parte da manhã, tá? Tem uma boa demanda aqui em Jaú, mas ainda a gente sempre consegue, né? Para quem precisa, um espaço na nossa agenda para poder ajudar, para poder favorecer aqueles que assim precisam do trabalho profissional do psicanalista. Então é só você entrar em contato, eu estou até com o cartãozinho dele aqui, né? No 14 99820 1535, né? Então que na realidade nós possamos assim, porque quando a mente está bem, tudo vai bem, né? Quando a mente não está boa, gente, aí é complicado, né, César? Complicado. Meu muito obrigado. Semana que vem tem mais aí bate-papo. A gente volta, eu que agradeço mais uma vez por estar participando e ajudando os nossos amigos que nos acompanham. Que Deus abençoe, viu?